Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os fungos, né? A gente já falou várias vezes sobre eles, né? Porque eles participam da cadeia alimentar, do fluxo de energia, o ciclo da matéria, o ciclo do carbono. Então eles participaram de muitos processos que a gente já aprendeu e hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre eles, tá bom? Os fungos eles não são nem animais e nem plantas. Eles participam de um reino próprio que a gente chama de reino fungi. Então, todos os fungos, os mais diferentes fungos, participam do reino fungi. Lembrando que os fungos são seres vivos, beleza? Ok? E aí, olha só. A gente tem fungos que participam do nosso dia a dia que às vezes a gente nem sabe. Vocês sabiam que os cogumelos são fungos? São fungos. E aí, assim, tem alguns cogumelos que a gente pode comer, tem outros cogumelos que a gente não pode nem chegar perto, não é verdade? Outros fungos que são presentes na nossa vida, que a gente pode comer, é um fungo que a gente usa no queijo gorgonzola. Eu não sei se vocês já viram o queijo gorgonzola, ele é branquinho, que tem umas manchinhas verdes. Essas manchinhas verdes são fungos que cresceram e a gente pode se alimentar desse queijo sem problema nenhum, ele não faz mal pra gente. A gente também tem um fungo, né, que a gente chama de mofo, que ele pode dar tanto no pão, na laranja, como na parede também. E aí, na parede ele parece uma mancha preta que vai aparecendo na nossa parede. E no pão e na laranja, às vezes quando a gente esquece de comer e vai deixando ali a laranja na fruteira, o pão no pacotinho, e aí quando a gente vai mexer nisso, a gente vê que por cima da laranja do pão cresceu uma mancha meio verde ou branca ali por cima. Ali também é um mofo. E ali a gente chama, né, de mofo, mas são fungos, né, diferentes. E também pode ter fungos na nossa pele, né, que podem causar micose, que aí às vezes tem aqueles sintomas de descamação da pele, coça bastante. Então são fungos que causam a micose, tá bom? Esses fungos eles são muito diferentes, porque eles podem ter várias células, que são os fungos pluricelulares, ou eles podem ter uma célula, que são os fungos unicelulares. O cogumelo, ele é bem grande, né? Ele cresce, se desenvolve bastante, porque ele é um fungo pluricelular. O mofo da laranja, do pão, da parede, o fungo que dá na nossa pele que causa micose, eles são fungos unicelulares, eles só têm uma célulazinha, por isso que eles são menores, e quando cresce aquele mofo todo, são vários fungos crescendo juntos ali, ok? E pra gente observar o crescimento de um fungo, a gente vai fazer um experimento que eu acho que a maioria já conhece, porque a gente já fez alguma coisa parecida o ano passado na escola. A gente vai usar para esse experimento um pão de forma, tá bom? É legal vocês esperarem para pegar esse pão quando ele já estiver mais perto de vencer, tá bom? Às vezes, se vocês pegarem só um pedacinho, não tem problema. Pode comer o pão aí, pega só um pedacinho desse pão pra gente fazer o experimento. E aí, a gente vai usar esse saco aqui, que tem esse fecho, tá bom? O saco Ziploc. Por quê? Porque não é muito legal a gente ter contato, a gente respirar esse mofo que dá no pão ou na laranja, tá bom? E nem na parede. Eles são muito bons pra gente poder respirar perto deles. Então, quando a gente montar o nosso experimento, a gente não pode mais abrir esse saquinho, tá bom? Esse saquinho vai ser jogado fora depois que vocês observarem, tá? O crescimento dos fungos, ok? Então, o que a gente vai fazer com esse pão? Nós vamos molhar esse pão, a gente vai deixar ele molhado. Os fungos, eles gostam muito de ambientes úmidos, bem molhadinhos, né? Para decompor a matéria. Então, o que ele vai fazer? Ele vai crescer para decompor o nosso pão. Então, eu peguei esse pão aqui, que já estava perto de vencer. E aí, ó, eu peguei um copinho com água, tá bom? E eu vou jogar um pouquinho de água nele. Quem tiver aquele borrifador de planta, pode borrifar. Eu vou jogando para deixar ele bem molhadinho. Botando mais um pouquinho de água para ele ficar bem molhadinho. É bem importante. Vocês acham que se a gente colocar esse pão na geladeira, esse fungo vai crescer? Não, os fungos eles gostam de ambiente bem quentinho também, tá? Bem quentinho, bem úmido. Na geladeira, normalmente, eles demoram mais para crescer, tá? Então, não precisa colocar na geladeira, não. Então, ó, meu pão tá bem molhadinho. Eu joguei bastante água. E aí, eu vou colocá-lo no meu saco aqui, que tem o meu saco Ziploc, tá bom? Eu vou fechar bem o meu saco. Fechou? E eu vou deixar ele aqui no cantinho, nas minhas coisas, para eu observar o crescimento desse fungo, tá bom?
Não se preocupem que quando ele já estiver maiorzinho, para quem não conseguir fazer o experimento em casa, eu vou tirar uma foto de como ficou o meu pão e eu posto lá no Classroom com a professora, né? A gente posta para vocês verem como é que ficou o meu experimento, mas também tentem fazer esse experimento em casa e não abram um saquinho depois que a gente montar o experimento, pra gente não ter contato com esse fungo depois que ele crescer, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.